Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio de Connections. Eu sou o Rogério Domingos. E eu sou o Thiago Carvalho. Tiagão, todo mundo gosta de falar sobre vitória, mas quando a falha acontece... Como se reconstrói depois dela? Hoje vamos falar sobre um universo feito de altos e baixos. Feito de disciplina, foco, pressão, superação. E nossa convidada viveu tudo isso, Tiagão. Enfrentou derrotas, superou lesões e voltou ao topo. Ela é campeã mundial, recordista sul-americana e uma das maiores atletas olímpicas da história do Brasil no salto com varas. Fabiana Müller, seja muito bem-vinda. Você não tem ideia do respeito que a gente tem por você. A gente queria muito estar aqui com você hoje e obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bom, é um prazer estar com vocês, Rogério e Thiago. Realmente passei por muitas coisas aí dentro do esporte. O esporte é isso mesmo, altos e baixos, que a gente vai se superando. E quando a gente tem aquela conquista, vale muito a pena tudo que a gente passou. Um prazer estar aqui, né? Assim, a gente estava comentando antes ali, o máximo respeito pela história, pela tua carreira, por tudo que você fez. Então pra gente é um privilégio poder conhecer um pouquinho mais. E para começar, a gente queria começar diferente. Para além da atleta, quem é a Fabiana Müller? Bom, eu sou uma pessoa muito determinada. Eu gosto de ver a melhora, a pessoa bem tecnicamente. Então, eu sempre me foquei muito na técnica. E eu levo isso para minha vida toda, né? A disciplina, a técnica, fazer com perfeição as coisas. Eu não sou aquela perfeccionista, não, que tem que fazer tudo certinho. Mas na parte do movimento, eu gosto da perfeição. Você vê que ela carregou a atleta pro dia a dia, né? Claro. Porque qual é a sua técnica para escolher um filme ou para ir até a padaria? Nossa! Eu vou fazendo skipping até a padaria. Assim. Não, lógico, tem o caminho que a gente gosta de fazer, né? Pra cima, pra não ter lesão. Olha, ele tá sabendo, hein? Mas eu acho que sempre tem um caminho que a gente mais gosta, né? Mas às vezes a gente tem que sair um pouquinho ali da nossa zona de conforto para descobrir novas coisas. E eu gosto de fazer as coisas da melhor forma possível, mas de vez em quando você ir um pouquinho além, sair um pouco fora, testar alguma coisa é importante. Na minha carreira aconteceu muito isso. Às vezes meu técnico pedia para eu fazer um movimento, não, coloca mais o braço esquerdo na hora de saltar. Aí eu pensava de uma outra maneira, não do jeito que ele estava falando, eu pensava de uma outra maneira para conseguir fazer o que ele queria. E aí dava certo. Então, com isso, acho que a minha experiência ali dentro do esporte, eu sou uma pessoa coordenada, então eu conseguia fazer essas pequenas mudanças para depois dar certo. Então, acho que no dia a dia é um pouco disso também. A gente tenta de uma forma, não deu certo, a gente tenta ali para sair perfeito depois. Isso, de certa forma, deve ter sido para você aí, não diria que difícil, porque vendo a sua história, uma das passagens que me chamou a atenção foi quando você foi fazer um intercâmbio, algo que você teve que se desconstruir, aí você ficou um período onde você vinha ganhando em muitas competições, aí teve ali um espaço, né? E aí todo método você teve que refazer tudo isso, né? Foi logo no início, né, na minha carreira, eu comecei a fazer salto com vara. Nem sabia que o salto com vara fazia parte do atletismo quando eu comecei. Aí me falaram que eu ia para o salto com vara. E no início foi muito fácil, porque eu tinha a preparação da ginástica artística. Porque eu fiz 10 anos de ginástica, eu sabia ficar de ponta cabeça, tinha força nos braços, então eu comecei a fazer. E aí, com um ano de treino, eu consegui fazer a marca mínima para ir para o Mundial Juvenil, que era até 19 anos, eu tinha 17. E depois de 2 anos, eu passei a ser recordista brasileira. E eu falei, nossa, sou boa, né, no salto com vara. Eu vou me dedicar a isso. Só que aí o meu técnico, ele não estava muito satisfeito, ele queria ter mais conhecimento, porque o Brasil não tinha tradição nenhuma, né, no salto com vara. Salto triplo, nós tínhamos campeões olímpicos, recordista, teve recordista mundial. Salto em distância tinha história, o pessoal da velocidade, mas no salto com vara não tinha nada. E aí ele falou, não, eu vou conhecer mais, eu quero trazer a melhor condição, o melhor treino para os meus atletas. Foi para os Estados Unidos, viu, ganhou um conhecimento, mas ele falou, falta coisa. Foi para a Europa, conheceu o Vitaly Petrov, que foi técnico do Sergei Bubka, que bateu 36 vezes o recorde mundial.
Lógico que agora esse Armando Plentes sueco estraçalhou, né, com o recorde dele. Mas é um cara, assim, muito técnico, né? A ex-União Soviética, eles eram muito técnicos. Então, era o que faltava pra gente, esse conhecimento técnico e de treino. Então, a gente trouxe, começou a fazer esse intercâmbio, né, com o Vitaly Petrov. E eu era recordista. Então, eu falei, bom, eu sou recordista, mas se ele tá vindo com essa nova técnica, eu vou fazer do jeito que ele tá falando. Se o Sergei Bubka saltou, bateu o recorde do mundo, foi um super atleta com essa técnica, eu também vou ser. E aí eu falei, vou mudar radicalmente. E aí era tudo diferente, o jeito que começava a correr, o jeito que abaixava a vara, todo o treinamento era diferente. Eu falei, eu vou mudar e vou fazer. Só que quando a gente muda radicalmente, existe um tempo de adaptação. Claro. Não só no esporte, mas na nossa vida, né? A gente muda alguma coisa no trabalho, muda de empresa, existe um tempo de adaptação para tudo. E eu levei 2 anos para conseguir me adaptar a essa técnica. Então, nesse período, eu comecei a ver outras meninas saltando mais do que eu, bateram o meu recorde. Chegou um Troféu Brasil, que é o nosso campeonato nacional, eu não consegui nem subir no pódio. E aí, não é só a minha frustração, né? A minha decepção, mas das pessoas, né? As pessoas falando, Fabiana já acabou, melhor estudar. Isso. Já era a carreira dela. Aí a carreira de atleta de salto com vara é que nem da ginástica, Sim. porque antigamente as meninas da ginástica paravam mais cedo, né? Tipo, 22, 23 anos, estava encerrando a carreira. Eu tava com 21, acho que era mais ou menos 20, 21. A carreira da Fernanda acabou também. Mas eu acreditava em mim, eu tinha essa determinação. Eu falei, não, eu tô sentindo que no treino eu tô melhorando, mas chega na competição eu não consigo acertar. Mas vai dar certo. Eu continuei acreditando. O diretor da equipe, ele falou, não, vamos dar mais uma chance para ela aí, mais um ano. Porque ele sempre fazia isso. Era um cara muito legal, porque ele falava, às vezes o atleta se machucou, teve algum problema de saúde, então... vamos continuar investindo. Ele segurava mais um ano o atleta. E aí, exatamente depois de 2 anos, eu consegui bater o recorde. Saltei 4 metros, que era a grande marca ali que eu queria alcançar. Todos os brasileiros queriam alcançar essa marca. E voltei a ser recordista brasileira. E aí sim comecei a Fabi, progredir. nesse período, quando você fala de teve uma baixa e você usa o exemplo das meninas que estavam evoluindo, batendo recorde, mas você contra você, quando você mudou essa técnica, você passou a pular mais baixo do que você saltava antes? Mais baixo. Você começou a... Cara, Eu não conseguia melhorar minha marca. Não, imagina, assim, eu salto 3.8, tô chutando. Eu vou mudar minha técnica, caio pra 3,5 e insisto nisso. Mas você falou uma coisa certa, porque, na verdade, igual hoje eu acredito no seu método Murer. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o método Murer. Você teve que acreditar no método, né, que você foi instruída ali. Teve um... Eu não tô desmerecendo o teu poder da corrida, mas quando você não corre, acreditar no método, você tem aquilo pra se apegar. Ela é a recordista brasileira claro. e vai voltar do zero, Claro. entendeu? É muita confiança nela e no método também, Perfeito. enfim. Não, e no perpetuar, né? Porque você, por mais, né, você teve que perpetuar. Mas assim, hoje em dia eu aprendi com isso e eu até dou uma dica para as pessoas, que a gente está falando do método Mura, que é um método de corrida, que hoje eu trabalho com isso, e a pessoa tem que mudar a mecânica dela, a forma dela de correr, fortalecer. E eu falo para as pessoas assim, olha, não tente mudar radicalmente, porque eu tinha a pressa da performance, Claro. eu tinha um prazo, eu tinha que chegar naquela competição e tinha que performar, eu tinha que bater um recorde, eu queria fazer o índice para ir para a Olimpíada, para o Mundial, então eu tinha prazos ali. Eu acho que a pessoa que corre, lógico, ela tem os objetivos dela, que é participar de alguma prova, melhorar a marca, mas é um trabalho a médio prazo. Eu falo médio prazo. Longo prazo, você vai estar correndo perfeitamente. Não, tô brincando. Eu vou te mandar uma Perfeito, foto. eu acho que nunca a gente consegue ser perfeito. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Mas a dica que eu dou é não tente mudar radicalmente, assim, logo no primeiro momento. Vai tentando fazer. Eu acho que tem os momentos que você pode tentar mudar radicalmente, mas na hora de fazer o seu longo, por exemplo, não precisa o tempo todo ficar pensando na técnica. Na hora de um tiro mais curto, um tiro de 600, um tiro de 1.000, é legal fazer. Tenta mudar. E aí depois no longo, vai colocando aos poucos. E aos poucos isso vai incorporando, você vai coordenando e aí começa a fluir de uma forma mais fácil. De certa forma, Fabi, eu percebi que no seu curso, no seu método, você traz isso para uma linguagem para o não atleta. Vamos pensar assim, que você vai ter o atleta profissional, né? O atleta amador. Que nem no meu caso, eu não me encaixo nem em nenhum dos dois. Eu acho que é um iniciante. Mas você traz no seu curso uma linguagem tão fácil, tão simples,
que eu achei legal, assim, o como você construiu. Porque assim, eu tento falar para pessoa que não entende mesmo de biomecânica, não sabe o nome dos músculos, porque no meu dia, assim, eu atendo as pessoas presencial também, então eu vejo que tem pessoas que não sabe o nome de músculo. Então, por que eu vou ficar falando difícil para as pessoas? Elas têm que entender a mecânica. Então, eu procuro falar de uma forma mais simples, realmente, para que a pessoa entenda e consiga colocar. Não é fácil você mudar, é difícil, como eu passei ali no salto com vara, é difícil mudar. Mas se você for lá fazendo com paciência, com constância, o mais importante é ter constância. Não só para melhorar uma mecânica da corrida, mas para você ter a resistência, para você conseguir correr uns 5 quilômetros direto, porque no início você não consegue, você tem que correr e andar. E aí tem um momento que você fala, nossa, tô bem treinado, essa minha constância, essa minha determinação de fazer sempre, de colocar na minha rotina, me fez chegar num objetivo que às vezes, talvez eu nunca tinha imaginado que eu ia conseguir correr 5, 10 quilômetros direto. Isso é muito legal. Para mim é muito gratificante ver as pessoas conseguindo, conquistando, né, o objetivo delas. É o meu maior prazer, assim, ver essa melhora. Quando eu consigo ver que a pessoa foi lá e mudou. Às vezes, em uma aula, eu vejo a pessoa mudar a corrida. E para mim, eu fico muito satisfeita. Isso nasceu de uma inquietude também, né? Porque eu vi você vi as pessoas correndo na rua e ficava ali, pô, eu preciso fazer alguma coisa por isso, né? Eu sou fisioterapeuta, eu me formei antes de fazer meus resultados, porque eu tinha essa consciência de que a carreira de atleta acaba cedo, e depois eu tinha que ter uma outra carreira. Então, eu fiz fisioterapia porque eu queria ajudar as pessoas. Fui lá, competi, fiz meus resultados, achei que nunca mais fosse trabalhar como fisioterapeuta, mas quando eu comecei a pensar em encerrar minha carreira, eu falei, eu preciso fazer alguma outra coisa, porque eu não consigo, eu gosto de me sentir útil, eu gosto de fazer, estar em atividade, estar fazendo alguma coisa. E aí eu abri o InSport junto com as pessoas que cuidavam de mim, que é o Elcio, que é meu treinador, o Cristiano, que foi meu médico, é um médico ortopedista, e o Rodrigo, que era meu fisioterapeuta. Então a gente se juntou e abriu um InSport. E aí realmente no início foi até um pouco difícil, porque as pessoas achavam que era para atleta profissional. Porque era todo mundo que tinha participado de Mundial, de Olimpíada. Então a gente teve que desconstruir um pouco isso, mostrar que é para todo mundo, que a gente pode adaptar o alto nível para as outras pessoas, para um atleta amador ou para pessoas que querem só qualidade de vida. Tem gente que quer só correr para qualidade de vida, para longevidade, para saúde. Não quer nem participar de provas. Então, a gente adaptou isso e as pessoas foram entendendo. E é muito legal, como eu falei, assim, ver essa mudança das pessoas e isso me deixa muito contente. Imagina você como fisioterapeuta e ver as pessoas chegando lesionadas porque provavelmente está correndo errado, né? E para mim é uma utilidade pública, porque... sei lá, eu quero começar a nadar. Dificilmente vou me jogar na água e sair nadando. Mas a corrida, a maioria das pessoas bota um tênis e sai. E aí que tá o problema, né? Porque sai correndo errado. Então, eu acho que tem dois caminhos. Para quem não corre e quer começar e ainda não começou a correr, acho que é um bom caminho. E para quem corre errado, por exemplo, eu corro a vida inteira, boto um tênis e vou. E sinto dor na lombar, sinto dor no joelho, me desidrato. Fala pra Fabi que você é nadador. Não começa. Não começa. Me desidrato. Então... eu acho que para esses dois públicos, né? Eu acho que para quem está começando e para quem já corre e quer ajustar. Então, é uma utilidade pública para a saúde, porque a gente está falando de cuidar do corpo, de cuidar da hidratação, enfim. Então, deve ser mesmo gratificante, né? Ver os resultados disso. Então, e é isso, né? Eu via, assim, eu vejo muitas pessoas correndo ou querendo correr, ou não, vou começar a correr, e aí já se machuca logo nos primeiros meses. Eu falei, eu posso ajudar essas pessoas de alguma forma? Dá vontade de abrir o vidro e falar, olha, vou tentar pra cima. Mas eu falei, e a princípio, quando eu abri o esporte, era só local. Então, as pessoas de São Paulo que conseguiam ir e fazer. E eu falei, nossa, eu posso ajudar mais gente, né? Eu posso ajudar o Brasil inteiro, claro. Pessoas que moram fora do Brasil. E aí, sim, eu resolvi fazer o método Murer online, que são aulas gravadas, com uma sequência, né? Tem uma... do iniciante, eu vou colocando mais potência, colocando mais dificuldades, corridas mais intensas. Então, eu vou progredindo de uma forma gradual para ajudar essas pessoas, não só de São Paulo, mas de outros lugares também, a estarem correndo melhor, a conseguir conquistar, né, o objetivo delas. Eu acho que todo mundo tem um objetivo. Claro. Eu acho que é importante a gente ter motivação e ter esse objetivo, ter uma motivação. Isso que faz a gente ir para frente. Né? Durante minha carreira, eu tive altos e baixos ali de motivação também. O atleta tem que ter uma motivação. Ganhou uma grande competição, e agora? Qual vai ser minha motivação, minha próxima motivação?
Então, é difícil também para o atleta ir criando isso. E as pessoas, eu acho que é importante elas terem isso para manter a motivação também de treinar, né? Ter um objetivo para manter essa motivação de treinar. Tem gente que precisa de uma prova para poder treinar. Eu acho que eu já sofri demais, já competi demais. Eu participo de algumas provas, mas minha motivação hoje em dia é me sentir bem, ter qualidade de vida, ter longevidade e estar saudável. Ô, Fabi, a sua história diz isso, mas eu tenho a sensação de que se você fizesse, sei lá, arco e flecha, você seria uma... Não, eu sou muito ruim com bola. Com bola não daria certo, não. O que você enxerga nisso, assim? É treino, é dom, sei lá, é biotipo? Se fosse para colocar numa proporção, assim, como que você distribui isso? Bom, eu acho que para ser um grande atleta, primeiro você tem que estar no esporte certo, porque tem biotipos. Tipo, eu tentei fazer ginástica artística. Não dá, 1,72 m para ginástica, eu sou muito alta para ginástica. Fiz 10 anos, cresci, tem gente que fala que ginástica não deixa crescer. Cresci, mas eu não tenho biotipo para ginástica. Eu tentei, eu insisti ali, mas eu falei, não dá. Fui pro salto com vara, me achei. Assim, eu tenho coordenação, eu não sou muito forte, muito veloz, mas eu tinha essa técnica, esse método, né, de treinamento, que me ajudou a saltar. Talvez se eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, estudar lá e competir por lá, eu não quis ir, porque eu achei que se eu ficasse no Brasil, eu ia evoluir mais do que se eu fosse para lá, porque eu fiz alguns intercâmbios lá nos Estados Unidos, e eu achei que faltava técnica, que eu falei, nossa, para mim a técnica é muito importante, eu achei que faltava isso, era muito na velocidade, na força, e eu não tinha velocidade, não tinha força, eu falei, não sei se vai ser muito bom para mim. E aí foi uma das coisas que o meu técnico falou. Ele falou, olha, ele ficou bravo comigo a princípio, falou, olha, você está perdendo uma oportunidade de ir para lá, aprender uma outra língua, morar fora. Eu falei, mas eu acho que eu vou evoluir mais aqui. Hoje ele fala, nossa, ainda bem que você não foi. E aí ele falou, então eu vou atrás, eu vou dar aqui falou assim, eu vou fazer tudo que eu puder para você evoluir, para você ser uma grande atleta. Vamos ver se dá certo. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Meu técnico queria muito. Eu tinha o biotipo ali para o salto com vara, uma coordenação e uma velocidade certa, porque o salto com vara não precisa de uma velocidade muito grande, porque tem a coordenação da jogada da vara. Então, a gente fala que tem que chegar no final da corrida com uma velocidade ideal, né, no seu 100%, como um salto em distância, por exemplo, que tem que estar muito mais veloz. Então, a minha velocidade deu certo para o salto com vara, eu era coordenada, eu queria muito fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa, tinha essa determinação e tive oportunidades. Estava num bom clube que me dava esse suporte, acho que eu peguei um bom tempo do esporte no Brasil também, eu participei do Pan-Americano em 2007, que a gente teve compras de materiais, oportunidades para viajar para fora, fazer intercâmbios, Olimpíada de 2016. Então, foi um período muito fértil no Brasil em relação ao investimento e a atletas querendo fazer. Então, eu também tinha competitividade e essa oportunidade de ir para fora, ver outras coisas, foi super importante, porque eu comecei a ver que as outras atletas eram igual a mim. Elas também sentiam medo, elas tinham os dias ruins, elas também choravam, iam mal nos treinos, na competição. Eu falei, nossa, se elas vão mal também, principalmente a Izimaeva, né, que é a recordista mundial. Eu fiquei um período treinando com ela na Itália. E aí eu vi que ela tinha uns treinos que ela ia mal ali também, que ela saía chateada. Eu falei, bom... Ou seja, você cria uma projeção da pessoa. Ela é igual eu. Ela sente as mesmas coisas que eu. Então, legal. Se ela chegou lá, eu também posso. Então, é um pouco isso. Você fala. Hoje em dia eu falo, eu sou uma pessoa como todo mundo. Eu me destaquei ali no salto com vara. Eu fui muito boa ali. Não sei se no... tênis de mesa, seria. No basquete eu iria muito bem, eu acho que não. Você falou de coisas invisíveis, por exemplo, controle emocional, foco, disciplina, que eu sei que você tem. Parte psicológica, é muito forte. Né? Porque você está falando bastante da técnica, até do biotipo, mas eu acho que tem alguns fatores invisíveis, assim, e eu vou falar para além do que é o óbvio, às vezes, no sentido de controle emocional, resiliência, foco. Existem coisas, por exemplo, que você falou aqui 2 vezes. O meu treinador queria que eu fosse para os Estados Unidos e eu decidi ficar. Você está trazendo quase que uma intuição tua de dizer, eu vou ficar aqui, porque aqui... cara, eu estava ruim nos meus resultados, eu comecei a regredir, mas eu banquei isso. Então, para além do óbvio, tem uma questão invisível de atributos, eu acho que separam ali o amador do profissional, não sei. Sim, de você dosar ali, né? De você...
Eu acho que assim, também é um pouco 50-50. Ah, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Você insiste um pouquinho, se não der certo, tá bom, vamos voltar ali. Mesmo fazendo esses treinos, né, com o Vitaly Petrov, chegou um momento que ele quis mudar. Eu achei que ele começou a inventar demais, entendeu? Esse negócio que você falou, a minha Claro, é a sua intuição. Eu intuição. falei, nossa, ele tá querendo mudar demais. 2012, eu treinei muito e eu acreditei muito, assim, o Elson, meu treinador aqui do Brasil, ele me deixou muito com esse treinador ucraniano, com o Vitaly Petrov, e falou, olha, ele que praticamente vai dar o treino, eu vou junto ali, mas ele sabe mais do que eu, então ele que vai fazer. E não foi bom, porque acho que o meu técnico aqui, o Elson, ele complementava algumas coisas que precisava e isso ficou de lado. E aí foi um ano que eu acabei me machucando, assim, tive umas lesões pequenas que atrapalharam um pouco os treinos, e eu acho que a minha técnica decaiu. Porque ele estava pedindo umas coisas que eu acho que não deram certo. E 2013, passou 2012, falei, 2013, falei, vou voltar ao que eu fazia antes. Aí ele veio para o Brasil, acho que final de 2012, para a gente começar, a gente chama de base, né? Os treinos fortes, para começar a competir final de janeiro, fevereiro. E aí ele falava as coisas para mim, eu cheguei e fui bem sincera com ele. Eu falei, olha, eu vou fazer o que eu fazia antes e eu não vou ficar mais fazendo essas mudanças radicais. Eu tô no final da minha carreira, sim, tinha mais 4 anos, mas eu falei, meu último ciclo, eu não quero tentar coisas diferentes, porque se eu tentar coisas diferentes, eu não tenho tempo de voltar atrás e coordenar novamente o que eu fazia que estava dando certo. Então eu falei, vou fazer o que estava dando certo, voltar nisso e progredir em cima disso. Então é o que eu falei, você pode errar um pouquinho ali, mas você vê que tá dando muito errado. Sim, mas para e segurança e volta, atitude né? também, né? Porque você teve uma segurança. Porque imagino pra você. É sua referência ali pra você retroalimentar e estar muito segura, né? Sim, e chegar e falar para um cara, É. um técnico, campeão olímpico várias vezes, recordista mundial, chegar. Eu estava muito certa do que eu queria, do que eu ia fazer. Eu acho que essa determinação é importante e você ter confiança no seu trabalho. Isso são coisas importantes. E você tem que querer muito fazer alguma coisa, porque assim, não é só querer um pouquinho, tem que querer muito, deixar coisas de lado. Eu perdi casamento de amigos, Claro. batizado, nascimento de sobrinhos, porque eu tava fora do Brasil, tava competindo, eu tinha competição, perdi formatura de Era sofrido isso? escola. Abrir mão, abrir mão cara, de tanta sei lá, coisa, minha né? família tem alguém casando, eu não vou. É Você isso- sofria ou Era não? isso que eu ia falar. Não, porque Não. eu tava onde eu queria estar. Focada, É isso que Eu queria é. estar lá competindo. Passava no ano, passava 5 meses fora do Brasil. 2 meses no começo do ano e 3 meses no meio do ano ali da temporada em pista coberta. Mas eu tava feliz, porque eu queria estar lá. Sentia a Sim. falta do Brasil, sentia a saudade dos amigos, da família, do pão de queijo. Ela gosta mais de salgado do que de doce. Nossa, ele sabe tudo da minha vida, hein? Estudou, hein? Ô, Fabi, eu, assim, fazendo uma analogia com o organizacional, né? Esse foco, você falou, pô, de abrir mão, às vezes, de questões pessoais, família, porque para você também, para a carreira organizacional, tem muitos aniversários que você não vai, família, porque você tem, né? A gente tem o foco, né? Eu acho que o foco, independente pro esporte, pro organizacional, é algo que a gente acaba deixando para trás, mas no final vale a pena, né? Deixa eu compartilhar eu tava assistindo um dos seus vídeos, né? Até compartilhei com o Thiagão. Eu acho que no momento que você tá no pódio ali, desculpa, recebendo a medalha, né? E aí aí veio na minha cabeça, cara, assim, eu tava, quando eu fui promovido para diretor da companhia, e eu tava, pô, eu não me lembro se era a Anhanguera, era uma dessas estradas voltando de Campinas, se é de Campinas, a gente Isso. teve um site lá, uma estrutura lá, eu tava voltando de Campinas e um diretor ligou, falou, ó, Rogério, tá aqui, quero te falar, e para ele foi simples. Ele falando, olha, agora a gente vai te promover, você vai sair de superintendente para diretor, mas me voltou tanta coisa ali naquele caminho, eu falei, pô, cara, valeu a pena tudo isso. E quando eu vi assistir, eu queria saber o que passou pela sua cabeça naquela hora que você tava recebendo a medalha. Nossa, assim, aquele ano 2011, que eu fui campeã mundial em pista aberta, eu fui 2 vezes, né? Uma pista coberta e uma pista aberta. Aquele ano foi um ano tão difícil, muito difícil, assim, em relação à minha cabeça. Passei por um overtraining, chegou um momento que eu não conseguia saltar, eu olhava pro colchão, só chorava. Essa parte ninguém vê, né? O sofrimento, as dores. E aí passa isso, né? Falou, nossa, foi um ano tão difícil que eu insisti.
todas as coisas que eu deixei de lado, ficar tanto tempo longe do Brasil, valeu a pena desde... Mesmo quando eu fui pro atletismo, eu não tinha certeza se eu queria deixar a ginástica mesmo, deixar as amigas, né? É uma idade difícil, estava com 16 anos. Ai, vou deixar minhas amigas da ginástica para um mundo desconhecido ali do atletismo. Aí você fala, nossa, valeu a pena, eu fiz as escolhas certas. Eu acho que é mais isso, assim, valeu a pena todo o sofrimento, mas eu fiz as escolhas certas. Eu acho que isso é o que passou na minha cabeça, eu estava muito feliz. Era uma conquista, foi a primeira medalha de ouro do Brasil em campeonatos mundiais, tanto feminino como masculino. Então eu falo, nossa, eu tô fazendo história. Era uma das coisas que eu falava, não sei porque eu falava isso no início da minha carreira. Eu quero ir para os Jogos Olímpicos e eu quero fazer história. Aí eu falei, nossa, eu tô fazendo história no salto com vara. Legal. Então é isso que passou na minha E cabeça dá aquela naquele congelada momento. na hora, assim, quando você, né? É, Você eu imagina, não como que consigo, é isso? Qual o cheiro? Que, É. né? O que você ouve? Ai, Você tá ouvindo alguma coisa? Você Eu tá... queria curtir cada momento, assim, não é que congelou, mas eu queria observar tudo, olhar a bandeira subindo, eu olhava aquele estádio, então, os momentos que eu passei ali naquele estádio eram coisas assim, que eu queria observar tudo, eu queria aproveitar todos os momentos ali Parece que passa do rápido pódio. ou é em câmera lenta aquele momento ali? Ah, em câmera lenta. É? É câmera lenta. Você lembra Porque de eu acho detalhes? que porque vem muita coisa na cabeça, né? É isso, Sim. tudo que eu passei, tudo que valeu a pena, o que eu passei naquele estádio, a preparação para aquele dia, desde a qualificação. Aí eu lembro que saí da qualificação, e foi na Coreia do Sul, né? Então a gente ficou numa vila, que eles estavam testando a vila, ia ter os Jogos Asiáticos, a gente ficou na vila que ia ser os Jogos Asiáticos. E aí tinha um refeitório, e a comida, assim, era muito apimentada, muito. Eu não conseguia comer quase nada. E aí eu falava, nossa, eu fui para a qualificação, aí eu saí da qualificação, aí tem a casa das marcas esportivas. E eu tinha a casa da Nike, que era minha patrocinadora até hoje. E aí eu lembro que eu saí da qualificação, eu fui direto para a casa da Nike comer, porque eu precisava repor as energias. Legal. E eu falei, nossa, toda a preparação, eu fui comer, nossa, foi bom eu ter ido lá, que me deu uma energizada depois naquilo, e aí eu descansei, o quarto era, aí tudo é legal, né? Sim. O quarto era legal, a vila era legal, a pista era legal, e tudo fica legal, né? Quando você ganha uma medalha. É, porque eu vi umas, assim, é claro que tem um lado bom, né? Eu lembro que você comentou que quando você vinha nos voos, às vezes quando você chorava e colocava... Isso foi depois de Pequim, 2008. Ou seja, tudo isso deve ter vindo na sua cabeça na hora, né? Assim, nessa passagem. Sim, porque os momentos ruins, as competições que eu ia mal, assim, eu chorava muito, assim, depois das competições, quando eu ia mal. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sinto muito, assim, as coisas ruins que eu passo, eu sofro. Mas eu me recupero logo. Então, acho que isso é uma coisa do atleta, né? Ele, assim, que chega no alto nível, que consegue conquistar grandes marcas, títulos, você saber se recompor, digerir isso rápido e ir para frente. Então, são coisas importantes e saber lidar com a pressão, né? Porque muitas vezes você vai mal, eu ficava pensando, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim porque eu fui mal? E eu tentava sempre ser muito real, falar a verdade para as pessoas, porque as pessoas não sabiam o que era salto com vara. Então, cada vez que eu ia mal ou ia bem, eu colocava um pouquinho ali do salto com vara, explicava um pouquinho, as pessoas foram conhecendo, foram entendendo o que era o salto com vara, da técnica, como que era a prova. Então, eu sempre fui muito real, mas falando a verdade, você também sofre mais, né? Claro. Porque você é mais criticado também. Porque fala, nossa, foi o vento atrapalhou, desde quando não atrapalhou você e não atrapalhou outro. Lógico, não é que nem os 100 metros que corre todo mundo junto. Respeito, Corre separado. Aí depende do biotipo, quem é mais pesada consegue enfrentar melhor o vento. Quem é mais leve, ou depende da técnica que tem, sofre mais. Então, eu falava a verdade para as pessoas e eu, às vezes, era criticada por isso. Assim, não por falar a verdade, e sim por eles acharem que era uma desculpa isso, mas não era. Mas você vai aprendendo, você vai ficando calejado, você vai deixando essas coisas de lado. Então, você saber entender isso, deixar essas coisas de lado, ou a pressão, né? Porque quando você começa a fazer resultado, é muito difícil você se manter no topo, porque vem mais pressão sua, da equipe, da família, dos amigos, da imprensa, dos torcedores, só vai crescendo, né? Essa pressão. Então, o atleta, ele tem que saber lidar com isso, ele tem que gostar dessa pressão, porque senão também ele não consegue. Uma das competições que eu ficava mais nervosa era o Troféu Brasil, que é o campeonato nacional, que eu tinha a obrigação de ganhar.
porque eu tinha acabado de ser campeã do mundo, ou fiquei entre as melhores do mundo no Mundial, eu tinha que ganhar aqui o Troféu Brasil. Teve um Troféu Brasil que eu fui... O primeiro salto eu fui tremendo, eu tremia. Mas eu consegui me manter firme ali, fiz o salto, ganhei a prova. Então, o atleta tem que saber lidar também com essa pressão que não é fácil. Eu vou fazer uma pergunta disso, mas eu queria voltar num tema, porque eu fiquei pensando, né? Eu fico assistindo os vídeos do salto com vara e eu acho muito bonito, tudo muito sincronizado e aquela catapulta, assim, que você fala, cara, deve ser muito prazeroso. E quando eu penso, eu queria experimentar esse esporte. Tipo, não tem como, né? É difícil falar. Enfim, eu fico imaginando isso, mas... Beleza, quando você traz para uma competição, acho que você ali que você tem algumas particularidades. É um esporte individual que não está ao mesmo tempo, porque, pô, você está numa corrida de 100 metros, você está olhando para o lado e isso, de certa forma, estimula. No salto com vara, assim, pelo menos para você, como que é? Qual é o adversário? É o sarrafo? É a outra pessoa que vai pular, que já pulou antes? É a mente? Não sei, onde você foca, assim, pra... Primeiro, só voltando ali que você falou, plasticamente bonito, a vara enverga. A vara não enverga fácil, não. Tem que colocar uma energia ali, não é fácil. Parece fácil, parece que ele enverga fácil e joga ali. Mas se você se posiciona no lugar errado, ou se você não faz uma boa decolagem, você volta pra pista. Jura? Nossa, voltar pra pista é a pior coisa, porque você cai, a sapatilha não tem esse amortecimento dos tênis de corrida. A sola é fininha, então você cai... É que a gente vê em câmera lenta, né? É que a gente vê ela saltando no terreno, né? Mas assim, quando você passa a barra ali, aí é uma delícia. Você fala, nossa, passei, né? Pode gritar, pode comemorar. Mas pra mim, assim, sempre, o meu principal ponto era, eu preciso passar o sarrafo, preciso passar a barra. Ali era meu adversário, a minha determinação ali, meu objetivo era passar o sarrafo. Mas lógico, eu tava sempre olhando, essa aqui passou, aquela não passou, tô em terceiro, preciso passar mais uma altura. Eu tava sempre atenta à competição, mas eu sempre tentava me concentrar muito na minha técnica e fazer o meu melhor. Porque eu pensava, se eu fizer o meu melhor, eu vou bem. Se for suficiente para ganhar, ótimo. Assim, lógico, eu queria ganhar, mas tinha momentos que a outra estava melhor do que eu. Então, assim, eu sempre tentava ir lá e fazer o meu melhor. Teve uma competição que foi em Belém, que foi quando eu bati o recorde sul-americano pela primeira vez. Essa vez eu acho que eu fui muito determinada ali. Porque eu tinha 4,40, o recorde sul-americano era 4,42 ou 3 de uma argentina. E aí aquele ano, meu objetivo era bater o recorde dela. E nunca tinha saltado acima disso, era 4,40 era o seu melhor. Era 4,40 meu melhor. Tá. Nem treino, nada. Em treino eu saltava 4,30. Em treino a gente salta menos em competição. E aí eu fiz, eram GPs internacionais que tinham no Brasil, eram 3 GPs. Aí acho que foi em Fortaleza, eu fiz 4,40, tentei 45, não deu certo. Aí no outro eu fiz 35, fui pra 45, não passei. Aí Belém. Aquele calor, né? Competição de manhã, estádio lotado, assim, muito legal. E aí fui saltando, e saltava. Aí a barra começa mais baixo, e aí vai subindo, né? Aí a competição determina, vai subir de 20 em 20 até 4 em 20, depois de 10 em 10, depende da competição. E aí vai subindo de 5 em 5. E aí tinha uma americana boa, assim, saltava mais ou menos parecido comigo, um pouco melhor do que eu. E tava lá na disputa. Aí fiz 4,40, ela também fez. Aí eu fiz 4,45. Conseguiu? Aí ela também fez. Consegui. Só que ela tava na minha frente porque ela teve menos erros. Não lembro que tentativa que eu passei lá, porque depende... São 3 tentativas em cada altura. Então, se ela passou de primeira, eu passei de segunda, ela tá na minha frente. Tá. Aí a gente foi pra 4,50. Ela passou, eu passei. Ela continuava na minha frente. Aí eu pensei, não é possível. Eu vou bater o recorde sul-americano... E não vou ganhar a competição, eu preciso ganhar a competição. Mas eu tava tão cansada. Era maio, um calor, tipo 11h30 da manhã lá em Belém. Eu lembro que eu tava tão cansada. E assim, eu tava bem fisicamente. E eu lembro que eu pedi palma pro público, eles começaram a bater palma. Até me arrepia, só de E aí foi um momento assim que eu não pensei em nada. Eu só deixei acontecer o salto, fui lá, passei 4,55. Eu não sei como que eu fiz aquele salto. Sabe quando flui? Você vai assim, tá tudo encaixadinho assim, é só fazer. Saltei, passei 4,55, essa atleta não passou, ganhei a competição. Uau. Então foi assim, foi muito legal, porque ganhei a competição, bati o recorde
E essa marca me deu a oportunidade de entrar nas competições lá fora. Foi uma marca determinante, assim. Falei, nossa, agora eu tenho condições de entrar nas competições lá fora. Foi quando eu comecei a entrar nessas competições internacionais, conheci as meninas que eu só via ali pela internet. 15 centímetros em cima da sua melhor marca é muita coisa pra uma competição, É né? muita coisa, É não, um é muita salto- coisa, isso é bastante, é muita E o- coisa. Às vezes é assim, é 15 centímetros pra você melhorar no ano, mas em uma competição... E por que no treino você salta mais baixo e coloca tudo no dia da competição? Porque no treino eu tô mais cansada, não estou tão descansada como na competição. E as varas que eu uso no treino não são as mesmas que eu uso na competição. Porque no treino eu tô mais lenta, eu tô mais cansada. Então, as varas, elas têm flexibilidades diferentes, que eu vou escolher dependendo do meu peso, da minha velocidade, da altura que eu vou saltar, da minha técnica. Então, no treino, eu não tô tão veloz. Às vezes, a pista não é tão boa como da competição. Então, eu pego varas mais flexíveis, então elas vão envergar e não vão me jogar tão alto. Tá. Não vão catapultar, que nem você falou, Sim. tão alto. Aí na competição eu tenho que pegar, como eu tô mais veloz, essas varas, elas vão ficar muito flexíveis, vão me jogar lá pro meio do colchão. Então eu tenho que pegar varas que elas vão me jogar para cima, não lá para frente, pro meio do colchão. Então eu pego essas varas em competição. Então muitas vezes em competição eu pego varas que eu nunca usei em treino. A primeira vez que eu uso uma vara é na competição. Quando eu ganhei o Mundial, eu peguei uma vara que eu não tinha usado nem em competição. E aí você tem que acreditar que vai funcionar, né? Claro. Aí é muita cabeça, assim. Você tem que estar muito... Tem atletas que falam, deixa eu testar a vara. Faz uma tentativa para testar a vara. E aí essa tentativa pode tirar a medalha de ouro. Eu peguei a vara e falei, eu tenho que saltar, é a sequência certa, tem que funcionar. Fui lá e Você passei. diz que ela pode tirar porque depois do primeiro salto ela perde alguma resistência nesse sentido? Não, a vara não. Mas o seu cansaço é isso? Não, assim, se a outra atleta passou na primeira tentativa, e a primeira tentativa eu fiz um teste só pra testar a vara, ver se tá ela bom, vai entendi, funcionar direito. entendi. Errei o salto. Passei na segunda tentativa, eu tô em segundo Pode lugar. valer o título, entendi. Então você pode dizer que perder é um medalha esporte de por isso. precisão também. Também muito. Porque a corrida tem que ser certinha. Se o pé der muito na frente ou muito atrás ali, o último pé, vai interferir no ponto alto do salto. E a queda da vara, que ela tem que cair numa velocidade pra chegar, porque você não consegue carregar a vara reta, né? Não, tem porque ela que- fica então, pesada. Você corre e ela vai... A vara que eu saltava tem 4,60 m. Então, quando ela tá na vertical, ela fica leve. Leve. Mas quando começa a baixar, vai ficando perto da horizontal, ela fica pesada. Imagina, 4 metros ali pra frente, ela é pesada. Aí eu usava esse peso da vara a meu favor. Então, eu tinha que correr mais rápido. Então, um pouco de física ali, eu corria mais rápido. E aí eu segurava a vara um pouco mais... A vara ficava um pouquinho mais leve ali e ela me Pra ajudava chegar a no ficar mais tempo. veloz. O peso dela me ajudava a ficar mais muito ritmo. veloz. Você dança, Fabi? Não. Ah, Porque acho que tem mais ou Não, ela pediu para que o público também, né, ajudasse. mas aí também você não pode deixar isso atrapalhar. Perfeito. Porque se eles batem palma e você acelera muito a corrida, Perfeito. dá errado a corrida. Não, e eu tava vendo um lance seu que eu acho que até dos fotógrafos, eu acho que você tirou, teve alguma coisa assim, né? Teve a primeira vez que eu fui pro Mundial, que foi em 2006, eu e uma outra atleta fizemos a marca mínima. E antigamente tinham duas marcas, o índice A e o índice B. O país podia levar um atleta com índice B. Se tivesse um atleta com índice A, não podia ir com índice B. E aí, eu e mais uma atleta fizemos o índice B, só que só podia ir uma. Ninguém fez o índice A. Ou eu fazia o índice A, que aí já estava garantida, ou a gente tinha que disputar no Troféu Brasil, que é no Campeonato Nacional. Quem ganhasse o Campeonato Nacional ia para o Mundial. E aí era aquela tensão, né? Aí imprensa em cima, pressão de novo. Aí eu fui fazer o meu primeiro salto, eu lembro de escutar o clique das máquinas, assim, tinha fotógrafo do lado da pista, assim, onde eu corria, em volta do colchão, eu falei... Aí eu errei o salto, mas não por desconcentração, porque a vara ficou muito flexível, eu tava super veloz, escolhi a vara errada, eu falei, bom, tem que trocar de vara, pegar uma menos flexível que vai me jogar pra cima. E pensei, vou ter que estar muito concentrada hoje para não escutar esses barulhos. Depois disso, eu não escutei mais nada. É a concentração ali que eu tive. E são assim, e nessa época nem tinha psicóloga muito. Foi uma coisa assim que eu fui aprendendo. Eu aprendi um pouco na ginástica, porque a ginástica você tem que ter essa concentração, porque tá tocando música de um lado, do outro você tá fazendo a trave lá, que você tem que ter concentração. Eu tinha um técnico que trabalhou um pouco essa parte mais da mente, mais de psicologia, assim, de você acreditar, coisas que eu tinha que falar para mim mesma, para acreditar, que eu acabei usando um pouco ali no atletismo, mas eu nunca trabalhei muito, assim, com psicólogo, porque nesse início não tinha. E aí, eu ganhei
só resumindo ali, depois eu ganhei a competição, ganhei esse Troféu Brasil, fui pro meu primeiro mundial, que foi em Helsinki, na Que legal. Finlândia. Não, e eu tava brincando com o Thiago, porque indo pra questão do foco, da precisão, o Thiago, ele é radical, né? E ele tem... Não, eu acho impressionante, porque a mensagem que vocês passam, que você passa, e que no organizacional o Thiago passa também, com essa questão da precisão, O Thiago, ele tem aquela... Como que é aquele aquela roda? Eu não sei do que você tá dizendo. A rodinha, como que é o nome? Monociclo. Pra Monociclo. que isso? Cara, você pode ter um carro, você pode... Não, o Thiago, ele vai e volta a trabalhar de monociclo. Ele anda na linha, né? Na linha ali. Mas, cara, é muito difícil aquilo, é precisão. E aí, às vezes, você vai conversar com o Thiago, ele tá com fone de ouvido. Onde eu tô querendo chegar, né? Assim, acho que a mensagem que vocês passam com relação à precisão, eu tava brincando com ele com relação a isso. É incrível, porque é uma combinação de tanta coisa. A mensagem que você passou agora, pô, você tem o ambiente externo, você tem a precisão, qual é a vara que precisa ser utilizada, qual é a velocidade que você tem até chegar e, né, até catapultar, né, que é o... Né? Então, isso é a mensagem que você passa é incrível, Fabi. Não, e é muito engraçado, assim, porque é muito rápido, né? Um salto desde o início da corrida até o final são 10 segundos, 8, 10 segundos, é muito rápido. Mas o atleta, ele vê isso muito lento. Então, você sabe cada movimento, cada passo a passo. Acho que o Thiago você tá ali andando, você consegue se equilibrar, você sabe para onde você vai, tem que virar um pouquinho para cá, desviar. Sim. Então, são coisas que parece que a gente se concentra tanto que você vê passo a passo ali e você vê de uma forma mais lenta, que você consegue mudar um pouco o movimento, corrigir, que nem o salto com vara, é muito rápido. Às vezes dá tempo de dar, errei um pouquinho aqui na decolagem, mas dá pra corrigir o salto. E às vezes você errou, você fala, errei feio, não tem jeito de fazer. Caí, né? Caí da bicicleta, não tem jeito. E foi muito engraçado também, tem uma coisa que aconteceu, que às vezes a gente não acredita que vai dar certo, mas você fala, não, vou tentar, e acaba dando certo. Quando eu ganhei meu primeiro mundial, que foi em Doha, no mundial em pista coberta, a Zimbaeva estava lá, recordista mundial, e eu falava assim, o que eu tô fazendo no salto com vara, né? Vou ser sempre segunda, nunca vou ser primeira, né? Por que eu tô competindo, né? Às vezes passa essas dúvidas, né, na nossa cabeça. E aí meu técnico falava, calma, vai treinando, vai indo, você tem que estar preparada. Um dia ela vai mal, porque todo mundo um dia vai mal. E se ela for mal, você tem que estar preparada para ganhar, porque aí o que importa é ganhar. E aí nesse mundial em Doha, ela foi mal, ficou em quarta, e ele falou, agora é medalha de ouro, você tem que ir atrás da medalha de ouro, prata não é nada. E aí tinha uma russa também, uma outra russa que estava, a Zimbaeva é russa, né? Tinha uma outra russa que estava competindo, que é a Felfanova, que tinha sido recordista mundial antes da Zimbaeva, então também não era nada fácil ganhar dela, uma atleta super determinada. E ela estava lá na minha cola, e saltava, e eu saltava. E aí a gente foi para 4,80, e aí a hora que eu fiz a decolagem, a hora que eu saí do chão, eu falei, foi ruim. Eu falei, vou tentar, né? Sei lá, já tô fora do chão, né? Vou tentar fazer o salto. A conversa com ela mesma. 1 segundo e meio. Então, mas é isso. Sim. É tão lento ali no momento. Só que aí depois eu falei, vou tentar. E aí uma das coisas que tinha que pensar é colocar a vara pra frente pra ficar de ponta cabeça, né? Eu então forçava a vara pra frente, ficava de ponta cabeça. Depois que eu fiz isso, eu não sei o que aconteceu. De repente eu já tava assim, caindo no colchão. Tanto que assim, no vídeo eu até demoro pra comemorar, porque eu falei, nossa, onde eu tô, né? Ai, passei! Então, às vezes, é um pouco daquilo lá que eu falei, se você deixar a coisa fluir, às vezes acontece. Às vezes você fala, vou tentar, pode ser que dê certo. Aí você dá aquele empurrãozinho, mas você dá aquela corrigida, acaba dando certo. Então, às vezes é. Eu vi alguns vídeos, Fabi, que você saltava, que era um desafio, que estava vindo numa evolução, e você passava com uma certa tranquilidade. Acho que deve dar caramba, ela podia estar 2 centímetros a mais que eu passava, sabe? E isso, às vezes, eu não sei, acho que não é você que define a altura, ou é? Na competição. Então, tem as alturas da competição e assim, o atleta não dá para ele começar na altura máxima dele. Porque, como eu falei, essas varas elas têm flexibilidades diferentes. Então, você tem que ir lá, primeiro, conquistando colocação. Primeiro tem que garantir medalha numa grande competição. Sim. Primeiro você garante a medalha. Depois você vai melhorando as cores da medalha ali. Então, é importante passar alturas mais baixas para aquecer, para acertar a vara que você vai usar, acertar a corrida. Então, o primeiro salto é um salto para você ver como você tá, um salto de entrada ali.
Então, é com uma vara mais flexível, a barra tem que estar mais baixa, faz um salto meio que para cair lá no meio do colchão, para não ter erro, para não voltar para a pista. E aí, o segundo salto já é um salto mais importante, que você já vai ali chegar perto de estar disputando medalha. Então, esses saltos, assim, esses 2 primeiros saltos, às vezes até 3, eles são mais altos, são fáceis. É você ir lá conquistar. Ah, conquistei a medalha de bronze. Tá, garantiu a medalha. Agora, vamos arriscar mais. Mas aí é importante ir de 5 em 5 centímetros, porque às vezes 5 centímetros pode fazer diferença. Se você for 10 direto e a outra atleta for 5 centímetros a mais, ela passou. Você não passou os 10, ela ganhou. Então, tem um pouco de estratégia da prova também. Que nem quando eu ganhei o Mundial, era 4,65, aí ia para 4,70, 75. Eu falei, não adianta fazer 70. 70 eu passo fácil. 75 dá para passar também, eu tô bem. 70 não é zona de medalha, então vou direto para 75. Então, tem um pouco da estratégia da prova, como que as atletas, elas estão durante aquele ano, a gente sabe mais ou menos onde vai ser zona de medalha. Pode surpreender, lógico, que nem eu melhorei 15 centímetros lá numa competição. Mundial é difícil acontecer isso. Mas são estratégias da prova que você vai fazer. Não, eu tô bem, eu consigo passar essa altura, poupar energia e vou para uma altura maior. Mas às vezes quando você passa assim só melhor, que nem quando eu passei 4,87, que foi minha melhor marca no Troféu Brasil, em São Bernardo. Eu passei super alto. Eu acho que daria para passar ali 4,90, mas eu passei 4,87. Eu falei, deveria ter colocado 90, né? Sim. Então, às vezes tem isso, mas às vezes no 87 eu podia ter raspado, ou no 90 ter raspado e ter caído. Eu falei, putz, poderia ter passado 87. Então, a gente nunca sabe. Então, minha melhor marca era 4,85, eu não fui para 86 porque a melhor marca do mundo no ano era 85. E aí tinha uma atleta, uma grega, que estava competindo. Eu falei, se ela fizer 86, a gente vai ficar empatado. Então eu vou para 87. Aí eu já garanti 2 centímetros ali, não é nada, dá para passar. E são 3 tentativas? São 3 tentativas em cada altura. E aí, passou na primeira, descansa, espera a próxima altura. Não passou na primeira, você tem a segunda. Não passou na segunda, você tem a terceira. Errou a terceira, tá fora. Ou eu posso fazer assim também. Errei a primeira, não quero mais tentar nessa altura, eu vou para a próxima altura. Eu teria mais 2 tentativas. Porque o salto com vara depois de 3 erros consecutivos, você tá fora. Então, você pode errar, sei lá, eu errei um no 4 metros, errei um no 4,10, errei um no 4,20. Tô fora. Ô, Fabi, se a gente colocar um sarrafo e um colchão aqui, o Rogério conseguiria pular em um dia de treino ou não? Rogério, eu digo assim, qualquer pessoa que não... Olha a pergunta. Não, qualquer pessoa que não... Porque assim, eu tô perguntando, porque quando eu olho pra aquela combinação de coisas, eu falo, quanto tempo demora uma pessoa que nunca se relacionou com esse esporte pra conseguir dar o primeiro salto? Eu usei o Rogério porque eu sei que ele é muito habilidoso em vários esportes. Não, com ajuda dá. Sem ajuda, não dá pra fazer sozinho. No primeiro dia, com ajuda, consegue? Dá. Assim, eu já fiz umas clínicas, assim, saltar baixinho, a vara não enverga. Os meus primeiros saltos, o meu primeiro salto foi com vara de bambu e cair na areia. De bambu? Como era antigamente. Sério? Antigamente era assim. E aí é porque foi lá em Campinas, não tinha, tinha só as varas para aprender como que era. E aí fincava a vara na areia, fazia um saltinho por cima do elástico e caía em pé E na não areia. quebrava o bambu? Não. Então, não, saltar baixinho não, até 2 metros não. Porque ele não enverga, mas se você começar a forçar, colocar mais peso, ele quebra. Tanto que por isso que foram inventadas as varas de fibra de vidro, fibra de carbono, porque as de bambu quebravam. Aí fizeram de ferro, aí de ferro entortava. Aí fizeram de madeira quebrava. E era pesada, né? E aí um atleta conversando com uma pessoa que fazia prancha de surf e falou, putz, essas varas quebram, entortam, é difícil. Por que você não faz com fibra? Eu posso fazer pra você, faço com fibra. Sério? Dá pra fazer? Dá. É só mudar o formato. Aí fez, mas era pra vara ser rígida, porque era rígida antigamente. Envergava um pouquinho só. Só que as varas começaram a envergar e começaram a jogar ele. E aí a pessoa que fez falou, eu posso colocar mais fibra, ela vai parar de envergar e vai ficar rígida. Ele, não, deixa assim, porque tá me jogando, é bom. Então, dessa forma que foi criada as varas que tem hoje em dia. É a tecnologia no esporte que ajuda, né? Foi tipo um acidente. Acidente não, uma conversa, uma corrida que você tá pensando. A gente tava comentando disso. Corrida, às vezes você tá pensando e vem aquela luz na cabeça. Boa ideia, né? É uma conversa que pode surgir uma ideia e ele falou, coloca mais fibra. Não, deixa assim que tá ajudando. E aí tanto que a primeira competição que ele foi, que começou a envergar, teve um certo problema. Ele falou, não pode competir com essas varas porque você tá em vantagem. Eu falei, mas é que a minha vara começou a envergar, tá ajudando. Mas só você que tem
Acontece muito hoje em dia, né? Um atleta, aconteceu com os trajes de Eu natação, pensei a mesma coisa. que só alguns atletas que tinham esse traje, não era para todo mundo. Então, não podia, foi proibido por causa disso, porque não era todo mundo que tinha. Claro. Então, a vara que ele saltava, proibiram, falou, você não pode saltar, porque é só você que tem. Claro. Aí, depois que começaram a vender, abrir para todo mundo, aí oficializou que poderia usar as varas de fibra de vidro. Ô, Tiagão, e é impressionante como... E aí, dando meu testemunho aí pra galera, o quanto o curso da Fabi, ele traz, eu acho que essa combinação de tudo isso que ela tem com relação a conhecimento do esporte, e ela traduz isso de uma forma simples, objetiva, em que quando você começa a fazer o curso, cara, você quer colocar o tênis aí e sair correndo no outro dia, cara. Fabi, conta um pouco, como que foi como que foi a ideia em começar isso, assim, eu vou te mandar foto, vídeo da minha inspiração. Manda que eu vou analisar a sua corrida. Me manda pra eu analisar a Você sua vai corrida e dar umas dicas a mais ali, ó. Você vai ter orgulho de mim. Muito bom, vou sim. Já tô com orgulho agora que você começou, fiquei sabendo o que você tá fazendo. Bom, quando eu parei de competir, eu falei, eu quero ajudar as pessoas com todo o meu conhecimento que eu ganhei dentro do atletismo. Com técnica de corrida, com fortalecimento postural, para quem tem dor nas costas, fortalecimento geral, para evitar dor no joelho, quadril. Falei, se isso me ajudou no esporte, eu posso ajudar as pessoas. E, lógico, adaptando do profissional para o amador, para quem quer qualidade de vida. E aí eu comecei dessa forma, trabalhando como fisioterapeuta, mas o grande foco já era pensar na técnica da corrida. Então, a gente foi entendendo quais eram as necessidades também, a gente teve vários desafios ali que a gente foi aprendendo e a gente ainda está aprendendo com o feedback das pessoas, se tiver alguma coisa que também, Claro. Críticas ruins também, não quero só críticas boas, não, Pode críticas deixar. ruins também, até a gente ir melhorando, acho que isso é importante. Então, a gente fala, não, teve gente que reclamou da plataforma, não, tá bom, então vamos dar uma melhorada, agora a gente fez um upgrade na plataforma, então vai ficar mais legal para as pessoas visualizarem. Então, todo mundo que fala ali, que dá um feedback, a gente tenta ir melhorando e evoluindo, porque a gente quer que as pessoas se sintam bem, que entendam, e eu tento passar realmente dessa forma mais simples, porque realmente a primeira aula eu acho que é um pouco difícil para você entender, né, toda a mecânica, são coisas diferentes, posturas diferentes que você não está acostumado. Então eu tento ser bem didática e passar para a pessoa também que não é fácil, que ela tem que ir devagar, coordenando e ter a constância. Isso é muito importante. Ir lá fazer, não é no primeiro dia que você vai acertar e sair correndo maravilhosamente bem, mas você já vai sentir diferença. E é mais prazeroso correr com método, porque eu quando corro, e aí às vezes eu ultrapasso o que eu corro normalmente, eu sinto dores, eu sinto uma fraqueza depois, porque provavelmente estou desidratado. Quando você encaixa o método, é mais prazeroso, é menos dolorido no dia seguinte. Porque eu vejo muita gente dizer assim, não correr, não gosto. Não gosto, mas talvez não gosta porque está correndo errado, né? Então, eu acho que o método também é para quem não gosta de correr, para talvez encontrar esse lugar onde eu corro e não dói, onde eu corro e é prazeroso. Enfim. Sim, se você está fortalecido, as dores começam a sumir. Se você está desequilibrado, a parte de trás da perna está mais forte, a da frente está mais fraca. Você vai sentir uma dor, tem um desequilíbrio muscular, ou muita gente sente aqui dor do lado aqui do quadril, ou do lado do joelho. A canela, Fabi, a canelite que fala, né? A canelite, muitas vezes, tudo bem, são vários fatores, né? Pode ser falta de técnica, pode ser falta de fortalecimento, porque às vezes a pessoa corre na ponta do pé, vejo muita gente correndo na ponta do pé, correndo sei lá, 8 km por hora na ponta do pé. Eu falei, gente, que é isso, né? Não dá. O impacto vai para algum lugar, vai para o tornozelo, vai para a canela, para o quadril, algum lugar vai esse impacto. Você tem que tentar ter o mínimo de impacto possível. Lógico, se você está mais veloz, o impacto vai aumentar, mas você tenta minimizar isso, para você ter menos tempo de contato no solo, para você não ter tanto impacto e que o impacto ali que você vai ter volte para você, para o seu corpo, que te impulsione para frente. Então, vai ficando melhor conforme você vai entendendo, você vai passando mais suave. Lógico, correr cansa, mas também é uma questão de treino. Claro. Tudo cansa. Subir uma escada cansa. Claro. Sentar e levantar do sofá cansa. Mas Deitar no sofá não cansa. Não cansa, mas é sentar e verdade. levantar cansa. Você tem toda a razão. E eu acho Mas dá dor nas costas, alguns sofás. Também, Se eu ficar muito tempo deitado, sim. Não, e o que é legal, Tiagão, que eu acho que o que a Fabi traz, que nem, por exemplo,
no seu curso, acho que para o estímulo que você traz, brincadeira à parte com relação a essa questão do Thiago, mas todos os esportes que ele faz, ele coloca bastante foco e intensidade. A gente conversa verdade, isso eu muito. gosto. Então, assim, o Thiago vai comer. Brinquei com a questão da rodinha, mas, pô, futevôlei. Pô, o Thiago começa a fazer um esporte, depois de 2 semanas, você vai ver. Então, tem todo um processo. Então, o que eu acho que é legal, o estímulo que tem para quem vê o seu curso, quem assistiu o seu curso e comprou, eu tenho certeza que se o cara tem uma certa aptidão, eu tenho certeza que ele consegue desenvolver com mais Muito velocidade. mais rápido, cara. né? E tem um ponto que eu acho que eu tô pensando muito, assim, né? Às vezes, eu sinto uma dor, mas eu continuo correndo. Só que a longo prazo, isso, talvez hoje tá tudo bem, eu tenho 20, 30, 40 anos, tá doendo, eu recupere, mas isso, talvez em algum lugar, algum dia essa conta vai chegar, né? Então, não sei, dependendo da idade, essas dores, esse método errado que você seguiu, te prejudica, né? Falando de qualidade E às de vezes vida. essa intensidade, a gente fala, não, vou correr 4 maratonas no ano. É loucura fazer isso. Teve uma paciente que chegou lá no esporte uma vez, ela tava com os 2 joelhos muito ruins, passou na fisio, fez toda a fisio falou, olha, não tenho mais o que fazer, não sei, eu preciso... Tenta melhorar a mecânica dela. Aí ela foi contando a história dela. Não, porque eu cheguei a fazer 4, 5 maratonas no ano. Eu já fiz não sei quantas maratonas na minha vida com 60, ela tava perto dos 60 anos ali. Ela não conseguia mais correr. E aí, a recomendação era de prótese para ela. E ela não queria colocar a prótese. Só que aí, ela foi engordando, porque ela não conseguia fazer esporte. E ela falava, mas eu preciso emagrecer para começar a correr, mas eu não posso correr porque eu sinto dor no joelho. E aí, você entra num lugar, num ponto que você fala, nossa, o que eu vou fazer agora, né? E a gente tentou corrigir a mecânica, tudo. Mas ela sentia muita dor e não dava para fazer. Então, foi tanto erro, tanta coisa ao extremo que acaba prejudicando. Então, por isso que é importante você ter essa consciência desde novo ali. Você tem que ter o descanso, você tem que fazer as coisas progressivas. Fui viajar, fiquei 1 mês sem correr. Não vou voltar a correr 15 quilômetros. Volta devagar. Não precisa correr super rápido. Corre e anda. Vai sendo progressivamente. Então, nas planilhas que a gente tem, a gente fala, olha... corre nesse dia. Esse dia faz só o fortalecimento postural. Esse dia faz a técnica de corrida e corre um pouquinho. Então é tudo planejado. Esse dia é descanso. Descansa para descansar. Tem a frequência, as distâncias, maravilhoso. Teve uma pessoa lá do esporte que ela falou, eu queria uma planilha. Passei a planilha para ela de iniciante. Corre e anda, corre e anda. Era fazer, eu não lembro exatamente, era 30 minutos, um exemplo. Ela falou, só que eu fiz um pouquinho mais, fiz 50. E aí, meu pé tá doendo. Eu falei, lógico. E ela já tava com dor. Eu falei, então você tem que começar a voltar devagar. Ela fiz só um pouquinho mais, 50 minutos. Eu falei, mas não era pra eu fazer. Por isso que seu pé tá doendo. Segue o negócio. Mas eu acho muito pouco. Eu falei, segue, depois não vai ser pouco. Mas agora pode ser. Mas às vezes as pessoas não têm essa paciência, né? Então, trabalhar a cabeça, trabalhar a paciência... também é importante nessa progressão. Às vezes a gente tem que voltar um pouquinho, né? Dar um passo atrás para você ir para frente. Tiveram momentos do meu treino ali. Teve uma vez que eu tava com dor no joelho, eu falei pro meu técnico, vou parar o treino. Ele, quê? Parei o treino, tô com dor no joelho, prefiro perder o treino de hoje do que perder 1 mês de treino. Ele, A intenção tá bom. dela. Não, é que eu já escutando tinha... o corpo, Não, eu né? já tinha tido fisioterapeuta, entendi um pouquinho melhor. Mas eu já tinha tido outras experiências que eu falei, forcei, e aí foi pior. Então, assim, tem dores, você fala, é uma dorzinha, talvez passe. Dá pra você insistir um pouquinho. Mas se é uma dor que tá ali, constante, sempre, e não passa, não melhora, tem algum problema. Melhor voltar um pouquinho, procurar um médico, fazer uma fisio, ver se melhora, fazer um fortalecimento, procurar um profissional. Melhorou? Corri. Não, faltava só aquecer, parece que tava meio... Tem vezes que você fala, tava meio fora do lugar, encaixou. Às vezes é falta de aquecimento, alguma parte do músculo estava um pouco preso, soltou, tudo bem. Então, insiste um pouquinho, não tem problema. Mas você insistir numa dor lá, constante, pode vir uma lesão maior, que aí você vai ficar mais tempo parado. Então, às vezes é melhor você perder 1 semana de treino do que depois você perder 2 meses. Então, a gente também, acho que a gente tem que escutar o nosso corpo também. A gente não pode querer ir ao extremo de tudo, fazer tudo que pode, não, para sentir exausto no dia seguinte, no dia, e aí no dia seguinte você não consegue fazer nada, que você está exausto, o treino não rende. Então, o treino realmente é um jogo de xadrez que você vai colocando ali, somente o profissional, né? Você tá lá no extremo, você coloca o treino até o limite que dá. Aí, às vezes, você fala, não, vou tirar um pouquinho. Tanto que no final da minha carreira, eu comecei a prezar muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Antes eu fazia uma quantidade absurda de treino, eu treinava muito. No último ciclo olímpico, a gente foi reduzindo, porque eu falei, eu já
já treinei muito, dá pra gente reduzir. Eu consegui manter os resultados, melhorar a minha marca com menos treino e com mais qualidade. Então, eu acho que a gente tem que escutar o nosso corpo. Quando a gente é mais novo, dá pra gente ir um pouquinho mais além do limite ali, chegar no nosso extremo. Depois, a gente pode ir segurando um pouquinho Thiago, mais. essa é literalmente a estratégia do andar na esteira e jogar xadrez, né? É verdade! Encontramos um significado para sua frase. É que eu falo, verdade. às vezes a gente tá com... Meu, isso daqui é andar na esteira e jogar xadrez. Você tem que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E é isso. Fabi, assim, eu acredito, conhecendo o Thiago, eu acho que essa conversa foi tão inspiracional pra gente. Você, a sua humildade, o respeito que a gente tem, acho que por você, ele é o dobro, o triplo. Tudo aquilo que você trouxe, eu acho que o impacto que traz para as pessoas, né? Pra galera que tá dentro da nossa companhia, mas pro mundo, né? O podcast, ele vai pro mundo. Assim, eu tô feliz, eu vou poder contar pra minha família, pros meus amigos que eu estive com você, né? Eu acho que eu tenho mais uma história pra contar, né, Thiagão? Não, sem dúvida. Eu falei pra Fabi lá fora e falei aqui, assim, eu tenho clareza do quanto é difícil. E às vezes eu vejo você falar, dá uma sensação que você fala muito como se fosse simples chegar onde ela chegou, né? E aí acho que tá um pouco da humildade, mas, assim, acho que eu tenho muita clareza e muito respeito pela história, pelo que você construiu, pelo jeito como você encara a vida, porque acho que isso determina ali, diferencia as pessoas que vão no patamar. Então, também muito lisonjeado de estar aqui, muito feliz dessa E conversa. sem perceber, você não tem ideia da mensagem que você passa. Eu de verdade, eu saio daqui ainda mais motivado, tanto para intensificar o seu, mas para o que pode aplicar para mim, para o organizacional. Esse lance de superação, como foi, o quanto você teve que ter precisão no que você fez, né? O organizacional não é diferente disso. Para mim é um prazer falar com vocês, contar a minha história. São muitas experiências que eu passei, se deixar, que tem muita história para contar. Mas que o Thiago falou assim, parece simples. Hoje, olhando, eu sei que foi muito difícil, tive que passar muitas coisas, mas uma das coisas que, assim, que eu gosto de passar para as pessoas é que é possível. Se você acreditar, se você trabalhar duro para isso, se você for atrás, estudar. Eu chegava dos treinos, ligava a câmera na TV e ficava analisando o treino. Então, você tem que estudar, você não pode parar. Você tem que ir lá atrás, analisa, ver o que você fez, o que você fez de errado, o que você pode melhorar. Eu pegava a sequência de saltos de outros atletas, olhava, comparava com o meu. Então, acho que é importante a gente sempre manter a cabeça ativa, pensando e querendo muito, não deixar desviar para o lado, energias para o lado. Você tem que se focar, saber o que você quer. Muita gente vai te puxar para baixo, às vezes sem querer, né? Vai te puxar para um outro caminho, mas você tem que manter a determinação que é possível você chegar lá se você acreditar, se você trabalhar para isso. Então, o que eu quero, eu tento passar para as pessoas. É difícil, mas é possível, porque se eu cheguei lá, outras pessoas podem chegar também. Até falando para a galera, Fabi, tudo que você trouxe, quem se identificou, né, quem entende que possa fazer sentido para um amigo, para um colega, para um parente, compartilha esse episódio, né, e segue, claro, a Fabi nas redes sociais. Que agora a gente está virando youtuber também, tá? Muito bom. É isso, muito bom. E a gente faltou muita coisa para falar, né? Não falamos bastante. Ó, e fica o episódio 2, né? Fica para a próxima. Grande abraço. É isso. Obrigado, pessoal. Esse foi o Connection. Fabi, obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau.